Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar os símbolos e metáforas psicanalíticas presentes no longa O Sacrifício do Servo Sagrado, dirigido por Yorgos Lanthimos e protagonizado por Colin Farrell e Nicole Kidman. Lembrando que a análise contém spoilers. 1. O contexto. Eu raramente começo um vídeo falando sobre o diretor do filme que vai ser analisado, mas vejo que nesse caso isso se faz necessário. Yorgos Lanthimos, o diretor, e Ethemos Flippo, o co-roteirista, são ambos de nacionalidade grega. O Sacrifício do Servo Sagrado parece uma releitura da tragédia Ifigênia em Áulide, escrita pelo dramaturgo grego Eurípides em aproximadamente 420 a.C. E uma releitura é aparentemente algo feito de maneira totalmente intencional, não é mesmo? Afinal de contas, as estruturas narrativas dos mitos gregos são estudadas e adaptadas com frequência por escritores e roteiristas. Mas não, o roteiro de O Sacrifício do Servo Sagrado não foi inspirado em Ifigênia em Áulide, pelo menos não de maneira consciente. Em uma entrevista para o jornal canadense The Globe and Mail, Lanthimos foi questionado sobre como a tragédia de Ifigênia em Áulide foi parar em seu roteiro, ao que ele respondeu: "Isso foi algo que descobrimos bem no início, que a história tinha semelhanças com o roteiro que tínhamos começado a escrever. Tudo começou com a premissa de um garoto acusando um médico da morte de seu pai e buscando justiça ou vingança. Nós nos interessamos muito por essa situação. O olho por olho é algo bem familiar. Nós achamos importante reconhecer que esse tipo de história, essa temática, já foi explorada até na antiguidade. É algo que permanece quase imutável a forma como a gente se sente em relação a ela. Nós nunca tentamos adaptar a tragédia, mas achamos importante reconhecer. Nós criamos um diálogo divertido." É interessante como a fala de Lanthimos sugere como funciona o inconsciente pessoal humano e até mesmo o inconsciente coletivo proposto por Jung, que por diversas vezes eu expliquei aqui no canal. Os mitos, lendas e as mais diversas estruturas narrativas milenares já estão intrínsecas em nós. A concepção desse roteiro é apenas uma prova disso, já que eles escreveram basicamente uma velha história sem a plena consciência de que o estavam fazendo. É curioso como a intenção de um autor pode não se relacionar com a percepção e interpretação geral do público. Por entender a arte como uma manifestação subjetiva, eu trago nas análises a minha visão pessoal sobre os filmes e sempre pergunto a interpretação do espectador do vídeo. Dessa forma, a seção de comentários se torna uma espécie de mural coletivo com diferentes percepções de teor vivencial misturadas aos símbolos dos dois tipos de inconsciência, a pessoal e a coletiva. Então eu já vou aproveitar e te perguntar: qual é a sua interpretação do Sacrifício do Servo Sagrado? Deixa aí nos comentários. 2. Os mecanismos de defesa. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que se você está procurando uma resposta técnica ou científica para o fato de Bob e Kim não sentirem as próprias pernas e posteriormente não conseguirem comer e os olhos começarem a sangrar, você não vai encontrá-la aqui e em nenhum lugar. Nem a hipótese da mãe, Ana, de que se tratavam de sintomas psicossomáticos é válida. Quer dizer, até pode ser se considerarmos que os sintomas estão ligados à vulnerabilidade psíquica de outro personagem, no caso, Steven. É o seu próprio sentimento de culpa reprimido que causa tudo isso, como eu vou expor a seguir. Tanto o protagonista quanto o público buscam uma resposta lógica sobre a condição das crianças. Enquanto eu assistia ao filme pela primeira vez, eu tentei ficar atento às pistas e tinha quase certeza de que o jovem Martin estava envenenando os membros da família Murphy com a limonada feita pela sua mãe, que aliás, nessa teoria seria cúmplice do garoto. Eu percebi tarde demais que o filme não explicaria de maneira lógica aqueles sintomas e confesso que fiquei um pouco frustrado. Mas toda essa irracionalidade da trama tem uma função importante para o desenvolvimento de Steven. Ele, como um cirurgião cardiotorácico, ou seja, um homem da ciência, procura uma explicação lógica e científica para tudo o que acontece na sua vida. Assim como o público, ele se sente impotente quando descobre que seria impossível encontrar uma explicação minimamente racional para a doença que estava acometendo seus filhos. Ele chega ao ponto de torturar Martin para que ele contasse o que estava fazendo com as crianças. Mas a verdade é que não há explicação e que todos aqueles sintomas não são uma reação vingativa do adolescente, mas sim uma manifestação da própria culpa que o protagonista carregava por ter operado o pai do garoto enquanto estava alcoolizado, ocasionando sua morte. O filme deixa diversos indícios de que o protagonista carregava uma culpa terrível por esse ato irresponsável e negligente. O que acontece é que ele ativou diversos mecanismos de defesa que o impedem de senti-la de maneira consciente. Ele então reprime essa dor às profundezas da inconsciência e na superfície tudo parece estar bem.
Além disso, ele desenvolve alguns mecanismos de defesa depois que os sintomas das crianças começam a aparecer. Vamos analisar especificamente quais são esses mecanismos utilizados, sejam eles pré-conscientes ou inconscientes. A. Negação. Steven utiliza-se da negação em mais de um momento. Como o próprio nome já diz, esse mecanismo consiste em negar que a situação traumática tenha de fato acontecido ou mesmo em distorcê-la de forma mais favorável ao indivíduo. No caso, o protagonista afirmou para a esposa que quando ocorre um acidente na mesa de cirurgia, a culpa é sempre do anestesista. Obviamente uma mentira, já que de maneira inconsciente ele se sente culpado por realizar a operação alcoolizado. É interessante notar que em um diálogo, Ana diz que o marido havia parado de beber, uma mudança inconsciente provocada pela culpa que ele carrega. Mas a negação pode ser observada também de outras formas. Aliás, podemos afirmar que o modus vivendi de Steven é modelado quase completamente nesse mecanismo. Quando percebe que não há explicações lógicas para o quadro clínico do filho, ele chega ao ponto de jogá-lo no chão para tentar induzir uma resposta reflexiva e fazê-lo se levantar, o que, claro, não funciona. Depois de perceber que aqueles sintomas não poderiam ser explicados de maneira racional, ele sugere a Ana que fossem passar uns dias na casa de praia, uma ideia que sugere fuga, mas que é baseada na negação da realidade. Conscientemente, ele tenta normalizar a ideia de que precisaria sacrificar um dos membros da família e que caso não fizesse, todos morreriam. B. Projeção. Nesse mecanismo de defesa, o indivíduo projeta as próprias características reprimidas em uma pessoa ou objeto. Depois que Martin revela o que aconteceria com seus filhos e com a sua esposa caso ele não escolhesse um deles para ser sacrificado, Steven projeta sua frustração e culpa no adolescente, chegando a torturá-lo na esperança de conseguir evitar a situação. Apesar de não haver uma explicação lógica para isso, Steven sabe que a doença dos filhos não é apenas uma manifestação sobrenatural da vingança de Martin, mas principalmente uma consequência da culpa que ele mesmo carrega. Quando finalmente a aceita, ele para de projetá-la em Martin, ficando até mesmo indiferente quando descobre que Ana o libertou. C. Anulação retroativa. Outro mecanismo que compõe o funcionamento consciente do protagonista é o da anulação retroativa. Esse é o mecanismo pelo qual o indivíduo tenta apagar ou invalidar pensamentos, palavras, gestos ou atos de significação diretamente oposta. Steven previu sua ruína pelas mãos de Martin, e a ansiedade de que isso pode acontecer a qualquer momento desencadeia o mecanismo de defesa da anulação retroativa. Ele tenta se livrar da ansiedade gerada por ter provocado a morte de alguém, sendo bom para a pessoa mais impactada por essa perda, que no caso é Martin. Como o protagonista está tentando fugir dessa responsabilidade, ele deveria também estar fugindo do filho da pessoa cuja morte ele provocou, já que o menino é uma fonte de ansiedade que o faz lembrar de sua ação negligente. Mas em vez disso, ele se aproxima do garoto, um comportamento contraditório que estimula ainda mais a sua ansiedade. Ele sabe que Martin tem todos os motivos do mundo para odiá-lo, mas ainda assim o trata bem, presenteando com um relógio caro e convidando-o para jantar na sua casa. Steven não tem consciência do porquê está fazendo tudo isso e, apesar de acreditar que o faz por pena do garoto, suas ações traduzem sua culpa e ansiedade. 3. Conclusão. O Sacrifício do Cervo Sagrado não é um filme fácil de ser assistido, principalmente por aqueles que procuram respostas lógicas para todos os acontecimentos. Aqui a lógica falha, mas na minha opinião é exatamente isso que o faz tão interessante. É uma obra repleta de conteúdos psicanalíticos, referências à fase fálica do desenvolvimento, ao complexo de Édipo e mais tantos outros conceitos cunhados por Sigmund Freud e por psicanalistas mais contemporâneos. E apesar de não ser possível abordar com totalidade todas as nuances nessa análise, esse é um filme que com certeza vou ter o prazer de revisitar em outra ocasião. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amigo que curta o filme, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.